Ivone, bem-vinda. Microfone, telinha toda sua, Ivone. Fique à vontade. Tá, tá ok, obrigada. Vamos ver agora aqui como que nós vamos fazer aqui. Eu Fazer share de screen, novo, certo? seleciona a tela que Peraí, peraí. você quer projetar. É, Isto. E executa agora. Você vai precisar voltar as telinhas para cima isso. aí. Isto. Aí, já, pronto. Então, mais uma vez, boa noite a todos. É, é sempre, assim, gratificante ter essas oportunidades de prepararmos algo para falar, para refletirmos juntos, para que a gente possa buscar na doutrina as forças, o equilíbrio, o aprendizado que todos nós necessitamos. Mas quando a gente prepara, a gente sempre fala: nossa, isso daqui está me ajudando, e que bom que eu resolvi falar disso, né? E o tema de hoje não é diferente. E antes de tudo, é tão importante a nossa reunião, seja ela presencial, seja ela online, que é um momento em que nós nos alimentamos espiritualmente, né? É um momento em que a gente faz essa troca e conversa e ao mesmo tempo refletimos e cada um coloca às vezes é, a sua ideia, um momento de oração da abertura, da vibração, do encerramento, tudo isso vai nos dando sustentação. Então, as nossas reuniões são como se fosse não, é um pão da vida, né, para o nosso espírito. E quando a gente fala em refletir, né, sobre um determinado tema, claro, sempre à luz da doutrina, para que nós possamos adentrar um pouquinho mais no conhecimento, e a gente sabe que o conhecimento é essa mola, né, que vai nos impulsionando, né, para o nosso aprendizado, para o nosso progresso, que é para isso que estamos aqui, né, para aprender. Então, hoje eu vou falar sobre a vontade. Mas antes, aqui ficou, a minha tela ficou tampada um pouquinho, espera um pouco, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Acho que eu vou mudar a posição, porque está tampando uma parte para mim. Viu, André? Não coube o texto dentro? Não, não Fecha a coube. execução, encerra a apresentação. É. Nós- ah, Encerra a execução do PowerPoint para você entrar no módulo de edição. Aí talvez tenha que diminuir algum espaço só. Eu acho que é só nessa aqui, peraí. Tá Vamos ver, aparecendo acho que agora. agora deu certo. Vamos ver. Deixa eu salvar aqui. Só. Agora vamos ver novamente. Acho que agora vai dar certo. É, deu certo. E agora precisa executar ele. Ah, tá. Ah, então a hora que executa, que acho que não dá certo. Pode ser. Mas agora tá dentro. Não, deu certo, deu certo. Acho que é só essa. Também se ficar alguma coisa, dá para ler, né? Tudo bem. Esse livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, não sei se vocês já leram esse livro.
todo, né? Eu realmente não li inteiro, mas uma boa parte. E o que me chama a atenção nesse livro é essa primeira parte, em que ele fala do problema do ser. Então, ele deixa claro, Leon Denis, que nós, né, temos em nós, de forma oculta, uma rede de forças muito poderosas, né, e que a gente, na verdade, ali são sementinhas, né, que estão ali no nosso interior, como ser espiritual que somos, e que o nosso futuro poderia ser, assim, ele se desenvolver de forma ilimitada, né? A partir dessas sementinhas, desse germe. Só que nós não fazemos uso disso. Então, essa é a nossa reflexão hoje em torno do que nós não fazemos uso, né? Muitas vezes as causas da felicidade, a nossa felicidade, né, não está num lugar determinado, né? Não está no céu, não está no inferno, não está na terra, não é o lugar, né? Mas em nós, né? Nas profundezas misteriosas da nossa alma, que nós conhecemos tão pouco de nós mesmos, né? E, e várias doutrinas falam desse poder, dessa força interior que todos nós temos, né? Dessas energias, essa rede de forças que nós não fazemos uso. Então, Cristo disse: o reino dos céus está dentro de vós. Então, Jesus nos disse isso. Como assim o reino dos céus está dentro de nós? Então, nós não conseguimos ainda, né, entender de forma completa, a gente está começando a vislumbrar este reino dos céus dentro de nós. E os Vedas também diz um pensamento parecido com esse, né? Tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. Tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. Então, que amigo é esse que trazemos em nós e que nós não conhecemos? É isso daí, a mesma fala do Cristo, né? O reino dos céus está dentro de vós. Uma da sabedoria peça, né? Vós viveis no meio de armazéns, cheios de riquezas, e morreis de fome na porta. Imagina só, estamos diante, né, de algo tão grandioso, de forças tão poderosas, mas nós ainda não sabemos utilizar. Nós nem temos o conhecimento. Nós estamos começando a vislumbrar, né, esse conhecimento. E Leon Denis, nesse livro, ele fala que a alma humana, ela tem duas esferas de ação e de expressão. Então, veja bem. Então, estamos vindo lá daquela análise de que nós temos forças, um potencial que nós não conhecemos ou que nós não sabemos ainda utilizar. Se não sabemos utilizar, porque a gente não conhece. Então, a nossa reflexão hoje é em torno disso. E Leon Denis continua nessa linha dizendo que nós, como alma humana, temos duas esferas de ação e de expressão. A primeira delas é externa. O que são essas esferas de ação e expressão? As nossas fraquezas, as nossas paixões, a mobilidade, ou seja, isso vai e vem, sobe, desce, essa mobilidade toda, né, com relação a tudo que é externo, e uma insuficiência. Então, essa é a esfera externa. A esfera interna, ela é profunda, ela é imutável, olha lá, não muda, né? Ela é a sede da nossa consciência, é a fonte de vida espiritual, é um templo. Então, a nossa esfera de ação e expressão interna, a gente não conhece, a gente não tem
todo conhecimento, né? Nós ficamos geralmente nessa esfera de ação. Então, externa, nessa esfera de ação externa. Então, o que que acontece nessa esfera de ação externa, né? Enquanto nós, como alma humana, estivermos presos às fraquezas, às paixões, a essa mobilidade, a essa insuficiência, quando tudo isso for regulador do nosso proceder, da nossa forma de agir, a nossa vida será uma vida inferior, semeada de provações e males. Veja que nós estamos projetando um conhecimento que está no nosso interior para um futuro, e que nós estamos aqui para entender um pouquinho e procurar desenvolver. Não significa que de um momento para o outro essas sementes vão germinar, brotar, dar frutos, dar flores, dar frutos, não é assim. Nós estamos caminhando para isso, mas para caminhar a gente precisa conhecer. Então, o dia em que nós permitirmos que essa esfera interna, que é profunda, que é imutável, que é a sede da nossa consciência, que é uma fonte da vida espiritual, que ela dirija os nossos impulsos, aí sim esse segundo centro de ação e expressão se sobrepondo ao primeiro, né, vai dirigir os nossos, olha lá, dirigir os nossos impulsos, impulso, instinto, né? Então, aqui, tudo aquilo que é ainda externo. E todas essas nossas potências, as potências da alma, que a gente não conhece totalmente, nós vamos desabrochar como espíritos iluminados, porque o Cristo disse, né, vós sois luz, né? O reino dos céus está dentro de vós. Então, somos, a partir do momento em que nós permitirmos, em que nós usarmos dessa ferramenta que nós estamos falando hoje, começando a falar sobre a vontade, com ela nós vamos conseguir fazer, vamos nesse treino conseguir fazer com que essa segunda esfera de ação interna se sobreponha à externa, para que a gente possa alcançar esse brilho e essa beleza que nós tanto almejamos como espíritos que somos. Então, por que meio poremos em movimento essas potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? De que forma, né, que nós vamos fazer isso? Tudo bem até aqui? Por que meio? Tá? Então, nós vimos que nós precisamos despertar em nós todos aqueles germes adormecidos e colocar em ação, a partir daquela nossa segunda esfera, que é interna. E por que meios nós vamos fazer com que a segunda esfera de ação se sobreponha à primeira? De que meio? Por que meio? Tão simples, né? Pela vontade. Olha só. Resposta curtinha, né, gente? Tão fácil. Pela vontade. Veja bem. E aí, né? Então, nós vamos nos embasar agora do que nós falamos no Livro dos Espíritos. A gente sabe que a nossa base de estudos dentro da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos. E a gente sabe que sempre, quando nós nos colocamos, né, para abrimos o Livro dos Espíritos, buscamos as respostas ali nas questões, é sempre um convite para a gente dar um passo além, né? É um conhecimento que vai nos ajudando a sair da zona de conforto. Porque se a gente não buscar, se a gente não fazer com que a nossa vontade seja firme e forte, nós não vamos estar de acordo com a lei do progresso. O que é a lei do progresso? É esse conhecimento, né? Esse convite que a doutrina nos faz, sempre nos fez, através das questões que Kardec fez, as perguntas que Kardec fez aos espíritos, pelas respostas, sempre esse convite para o conhecimento de nós mesmos. E com esse conhecimento, nós estaremos de acordo com a lei do progresso.
Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, Perfeição Moral, no item Paixões, a questão 909 fala assim: o homem poderia vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Se eu falar diferente, alguma coisa no finalzinho, você me corrige, André, porque está tampadinho o finalzinho. Então, o homem poderia vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Será que a gente consegue vencer as nossas más tendências? Cada um, a gente sabe aquela instrução de Santo Agostinho, né? Que ao final do dia, a gente se buscar, analisar o que a gente fez, ou o que deixou de fazer, o que poderia ter feito diferente, buscando esse autoconhecimento. Então, será que a gente tem condições de vencer essas más tendências que vamos percebendo em nós pelos nossos próprios esforços? Será que a gente consegue? A resposta dos espíritos a Kardec: sim. E às vezes com pouco esforço. Olha, gente, pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos se esforçam. Então, a gente não tem se esforçado. A gente não tem tido a vontade suficiente. Então, por isso que eu estou falando da vontade, porque é uma coisa que todos nós sentimos, né? Que às vezes a gente tem, assim, parece que a gente está firme naquele propósito, aí acontece alguma coisa, a gente desanima. Então, não tinha vontade forte, né? Não tinha ainda aquela vontade mesmo. Mas veja, ele fala que é com pouco esforço. A gente não precisa se esforçar muito. É só manter a vontade firme. Simples, né? E na questão 911, ele faz assim a seguinte pergunta: não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seria a vontade, como que é, André? E que a vontade seja impotente para a Impotente. superar. Eu não lembrava o termo impotente. Então, não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis, que a vontade seja impotente para superar? Bom, se nós temos as más inclinações, as más tendências, mas as paixões às vezes não são tão fortes que a nossa vontade não consegue. Olha a resposta dos espíritos. A vontade, quando acontece isso, está apenas nos lábios. Então, não é de coração, né? Estão satisfeitos de que assim não sejam. O homem julga que não pode superar suas paixões, é porque o homem que assim faz, ele se compraz, né? O espírito se compraz nessa condição, né? É da própria inferioridade dele. Então, ele procura, aquele que procura, aí vem aquele que procura reprimi-la, compreende a sua natureza espiritual e procura vencê-las, e quando ele faz isso, é um triunfo do espírito sobre a matéria. Então, não existem paixões de tal maneira irresistíveis que a gente não consiga superar. Quando acontece isso, a gente fala: ai, foi mais forte do que eu. Ai, não consegui me segurar, porque faltou vontade. A vontade era só na boca, né? Então, para entender a importância dessa potência que é a vontade, por isso que nós estamos aqui hoje para refletir o que é e como desenvolver a nossa vontade. Lembrar que devemos estar sempre com foco na vontade, nos analisando. Por quê? Porque ela é a base para a nossa transformação moral. Sem a nossa vontade, né? Sem querer torná-la firme, nós ficaremos andando em círculos, caindo sempre nas mesmas armadilhas, né? Então, é esse o nosso cuidado aí. Então, o que temos que fazer? Buscar novos horizontes, com o conhecimento que a doutrina nos traz, como agora os grupos estudando, né, as pessoas se interessando. É através do conhecimento que nós vamos
abrindo os nossos horizontes, né? E fortalecendo a nossa vontade, porque ela é a base. E aí, eu trouxe do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, né? Psicografado pelo Chico, eu trouxe o capítulo 2, que é a vontade, em que vai continuar falando, né, sobre a vontade, mas ele faz ele faz uma comparação muito interessante. Primeiro, no primeiro capítulo, que é sobre a mente, ele fala que a nossa mente é o espelho da alma, é o espelho da alma, a nossa mente. Olha só. Então, ele compara a mente com um escritório. E nesse escritório tem vários departamentos. Aqui foram colocados, no livro foram colocados 4, né? Comentados sobre esses 4, mas existem mais departamentos. Tá? Então, a mente é comparada a um escritório em que tem o departamento do desejo, o departamento da inteligência, da memória e da imaginação. Então, vai analisar esses aí, mas existem outros. Então, será que a vontade não teria que estar aqui em um desses departamentos? Nós estamos falando do departamento do desejo, da inteligência, da imaginação, da memória. Mas e a vontade? Não teria que estar aqui? Ela está, né? Mas nós vamos ver daqui a pouquinho como ela vai estar. Só para a gente esclarecer um pouquinho melhor, o que seria o departamento do desejo? É ali onde estão os nossos propósitos, as aspirações da nossa alma, aquilo que a gente quer de melhor para a gente, como ser espiritual que somos. Então, tudo aquilo que nós já entendemos como sendo algo de bom, de belo, né, de positivo, está aqui nesse departamento. É aquilo que a gente quer realizar. É onde está da passagem lá do Evangelho que fala assim: onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Então, o que é o nosso tesouro? É o que é o interesse da nossa alma. Então, agora a gente pode até fazer uma investigação aí. Qual tem sido o meu interesse, né? Qual é o meu tesouro? Porque onde estiver o tesouro, aí vai estar o meu coração, aí vai estar o meu desejo, aquilo que eu quero realizar. Então, cabe a nós fazermos essa autoinvestigação, né? Então, é nesse departamento, vamos lá, imaginando a mente, a gente costuma indicar a cabeça, né? A mente, os departamentos, nesse departamento do desejo, como se fosse uma gavetinha, temos aí esses propósitos, essas aspirações, o que eu quero realizar, qual é o meu interesse e o que me move. É tudo o que me move para o bem ou para o mal. O departamento da inteligência, o que tem nesse departamento? Todo o patrimônio da evolução e da cultura, em termos de conhecimento, não é vivência no bem, não, é conhecimento, patrimônio evolutivo, as diferentes áreas, né, de aprendizado da ciência que a gente já caminhou, a gente já adquiriu, está ali. Todas as funções, esse departamento, na verdade, nós temos ali todas as funções da nossa mente voltado para a inteligência aí, né? Está ali o que criamos no mundo. Então, com o meu conhecimento, eu uso a inteligência e crio algo. Então, está registrado aí nesse departamento. O outro departamento da imaginação é o belo, as artes, tudo aquilo que é sensível, as riquezas de ideal, né? Tudo aquilo, a música, né, Venir? A música, tudo aquilo que a arte, de um modo geral, que toca a nossa sensibilidade, né? Então, essa arte, ela eleva, é o que sublima a nossa alma, né? Esse departamento aí. E não deixa de ser uma libertação da consciência, a partir do momento que você procura o belo, né? Você
trabalha a sua sensibilidade, você está se libertando também. E o outro departamento, que tem outros, mas como são só esses 4 aqui que o livro aborda, vamos ficar nesses 4. O departamento da memória, que tudo que nós experienciamos em várias encarnações está ali na memória, tá? Então, a mente, como comparada ao escritório, com vários departamentos, e falamos do departamento do desejo, da inteligência, da imaginação e da memória. Mas e a vontade? Onde a vontade está aí? Não seria mais um departamento? A vontade teria que fazer parte desse escritório, concordam? Ela faz parte, só que ela tem a função de gerenciar esses departamentos. Olha aí, gerenciar, coloquei bem, né, destacado aí. E nós temos novamente aí aquele esqueminha, então, da mente, com relação à vontade, então, gerenciando todos esses departamentos. Então, ela vai gerenciar. O que é esse gerenciar, né? Qual seria a função, então, da vontade, né? Quando a gente fala em gerenciar? É aquela que vai tomar conta, né? Que deveria estar tomando conta de todos os departamentos. De deliberar para a criatura não sair daquela linha evolutiva, da sua caminhada, para não fugir do que ela veio, para o que ela veio, né? Então, na verdade, a vontade, ela é uma força diretora. Ela coordena todas as nossas faculdades, em benefício do nosso crescimento. Essa é a função da vontade. Será que a nossa vontade está fazendo tudo isso? Se falta a vontade, né? Se a vontade não está firme, o que vai acontecer, né? Se essa vontade for fragilizada, o departamento do desejo ele simplesmente ele pode tomar as rédeas, né? Das decisões, cometer alguns atos impensados e vai causar a nós, criaturas humanas, às vezes, séculos de reparação. Um segundo que a vontade ficou fragilizada, o desejo tomou conta, e aí a gente tem exemplos, né, de pessoas que, para se dar bem na vida, às vezes cometem um ato impensado, em frações de segundos, né, num relacionamento, comete adultério, né? Então, são frações de segundos porque esse desejo aí não é um desejo amplo, né? Não é, a gente viu lá atrás que o departamento do desejo é tudo aquilo que nós aspiramos, né, que nós desejamos. Então, se ele não estiver sob as rédeas da vontade firme e forte, ele vai meter os pés pelas mãos. E daí, né, foi uma escolha que nós fizemos, e aí vem o momento da reparação, né? Então, a inteligência, sem a vontade firme, a inteligência pode cair na criminalidade. Então, a gente vê quantos criminosos, né, que articulam, que têm uma inteligência muito, né, avançada e usa da sua inteligência para o lado negativo. Por quê? Porque falta a vontade firme voltada para o bem. Então, se a nossa vontade não estiver firme, a inteligência pode cair, né, na criminalidade. Sem a gerência da vontade, a imaginação pode criar elementos que, ao invés de estimular a subida, aquilo que é belo, né? Vamos pensar aí a poesia, o teatro, a música, né? Tudo aquilo que poderia fazer com que a pessoa se sintonizasse com planos mais altos, vai incentivar a cair sem a vontade firme. Se o departamento da imaginação correr solto, sem o controle. Tá ficando claro? Alguém quer perguntar alguma coisa?
E o departamento da memória é aquele que leva, sem o apoio da vontade, leva ao relaxamento. Então, retomando a nossa mente como um departamento, um escritório com departamentos, precisa ter a vontade gerenciando para que a gente possa realmente superar as nossas fragilidades com relação ao desejo, à inteligência, à imaginação e à memória, assim como outros departamentos. Nós podemos comparar a vontade com um barco a velas, em que a gente vê lá, né, o vento soprando e levando a embarcação para qualquer lugar, né? Às vezes para a dor, para a decepção. E se a vontade firme, que é o leme, né, estiver ali, aquela força, com certeza vamos para a terra firme. Então, a gente pode comparar a vontade com esse leme. Lá no Livro dos Espíritos ainda, aqui eu não coloquei, só tem uma resumida, né? Porque o princípio das paixões, na verdade, é uma lei natural. Então, por ser uma lei natural, será que é um mal em si mesmo? O princípio das paixões é mal em si mesmo, né? Então, fala que não, só o excesso. Se a paixão está no excesso e contando com a vontade para aquele excesso, é isso que vai causar um mal maior. É como se, ali eu só coloquei o resuminho da resposta, é como se a gente comparasse com que as paixões como se fosse um cavalo, né? Que ele é útil quando governado, né? E perigoso quando a gente não tem esse controle sobre ele. A gente pode lembrar aqui também da água, né? A água, ninguém vai discutir aqui o quanto a água é importante, o quanto a água é benéfica, o quanto nós necessitamos da água. Mas a água em excesso, a gente vê, né, as enchentes, né, o prejuízo que causa. Mas, por exemplo, uma água represada produz energia elétrica. Então, é a mesma coisa. A vontade, as paixões, é dessa forma. Sem esse controle da vontade de fazer com que essa água seja canalizada, né? Então, de fazer com que, se a vontade não canalizar essas paixões, realmente vai causar estragos, né? Então, as paixões, na verdade, são alavancas que se multiplicam aí, que multiplicam a força do homem e que o ajudam, né, a alcançar os desígnios da providência. Mas, né, é preciso que a vontade esteja ali firme e forte, né, para auxiliar, como o exemplo, a gente tem o Paulo apóstolo. Então, o que aconteceu? Antes de ter o conhecimento, antes dele encontrar o Cristo na estrada de Damasco, ele era movido a paixões também, e ele era uma alavanca para ele perseguir os cristãos, né, em nome do que ele acreditava ser verdadeiro. E depois do conhecimento, depois que o Cristo aparece para ele, que ele é iluminado pelos conhecimentos cristãos, ele usa essa mesma paixão, só que para o outro lado. Então, é um exemplo para a gente, né? Essa transformação pela vontade, né? Então, a vontade fortalecida é ela que nos vai conduzindo dessa animalidade da qual nós viemos, né, dos instintos, para a angelitude. Então, é necessário fortalecer a vontade. Então, vontade aqui como força, a gente pode até entender que é
a fé que transporta as montanhas, que transporta montanhas. Então, lá no Evangelho nós temos, né? E quando essa vontade, a nossa vontade, olha que comparação maravilhosa, né? Quando a nossa vontade está alinhada com a vontade divina, é a fé. Então, vontade é a fé, mas qual fé? A fé alinhada à vontade divina. A nossa vontade alinhada à vontade divina é o que nós conhecemos como sendo fé. E a fé transporta montanhas. Então, que montanhas? Não são montanhas de forma literal, né? São aquelas montanhas, a partir do momento em que nós decidimos exercitar essa vontade, vão aparecendo aqueles hábitos cristalizados que nós trazemos, né? Quando eu falo cristalizados, é porque eu estou passando do horário já, André? Não, pode ir tranquilo. Tá. Então, quando esses hábitos cristalizados que nós vamos trazendo de outras encarnações. Então, muitas vezes, quando nós nos dispomos, aí tem aquela vontade só do eu quero, só da boca. Por quê? Porque a gente tem que fazer muito esforço para descristalizar, né, esses hábitos. Emoções desequilibradas, então são montanhas que surgem para que a gente possa trabalhar, né? Tem a influência do materialismo, depois a gente, no plano espiritual, a gente até se propõe, mas quando aqui estamos, né, nós somos muito influenciados, nos deixamos influenciar por tudo que está à nossa volta. Aquilo que é imediato, a gente não quer pensar no lado futuro. Ah, estou trabalhando para o meu crescimento espiritual para daqui 1, 2 encarnações. Não, a gente quer as coisas para ontem. Então, esse imediatismo é uma montanha para a gente superar. O hedonismo, né? Essa coisa do prazer, essa busca do prazer em todas as áreas, né? Também. Lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 17, fala assim: o justo viverá pela fé. Olha, então nós vimos que a nossa vontade, alinhada à vontade divina, é a fé. E que, então, se a nossa vontade, alinhada à vontade divina, aí o que a gente vai fazendo? A gente vai se retroalimentando, né? Eu tenho a vontade, eu procuro fazer com que essa vontade seja de acordo com a vontade divina, então eu estou agindo pela fé. Então, o justo viverá pela fé, porque é isso que vai nos impulsionando. Então, vai criar um círculo virtuoso. Quanto mais eu realizo, mais me fortaleço, mais eu cresço, mais me torno apto. Então, como se fosse uma espiral, né? Então, é assim, é divino, né? A gente pensar assim, esse retroalimentar. Então, para nos retroalimentar, nós precisamos da vontade. Todo mundo conhece a passagem de Zaqueu, né? Em que ele queria encontrar Jesus, e ele sobe numa árvore porque ele era de baixa estatura, e para poder falar com Jesus. Então, nós vamos aqui fazer uma comparação com Zaqueu. Nós, na nossa pequenez espiritual, nós precisamos de uma profunda vontade, né? Para que a gente possa se aproximar do Cristo, para estarmos mais unido a Ele. E para isso, nós vamos, como Zaqueu encontrou uma multidão à frente dele. Só que nós não vamos encontrar a multidão que Zaqueu viu, nós vamos encontrar aquela multidão interna que nós falamos agora há pouco, né? Então, as emoções desequilibradas, ideias equivocadas, né? Cristalizadas, angústia, aflição, tudo aquilo que nos prende à matéria. E a gente fica preso àquilo que a gente acha que a gente não tem, a gente esquece dessa transitoriedade. Então, ficamos apegados a pessoas, a coisas, né? Então, nós nos apegamos a esse mundo. Então, essa multidão interna
é que nos impede de enxergar o Cristo, nessa nossa pequenez espiritual. Então, nós estamos nos comparando a Zaqueu. A multidão externa também, a sociedade, como ela é organizada, como ela nos leva, né? Ah, deixa para depois, vai pensar nisso agora, né? Faz, depois você vê o que, que acontece. Então, essa multidão externa nos influencia muito, muito, muito. Então, o eu quero fica só de boca mesmo, como a gente já comentou. Então, não medir esforços para modificar-nos é sinal de que estamos realmente querendo. Então, o querer não pode ser só de boca, né? A gente tem que se esforçar muito, desenvolver em nós o agir pelo bem. E como Zaqueu, buscar o mais alto, a nossa gerente lá de todos os departamentos que é a vontade, né? E como nós vamos fazer isso? Como nós vamos? Valorizar menos as influências do meio, pois estamos imersos em vibrações que nos sugestionam. Em vibrações é uma troca, né? Nós somos emissores e receptores dessas ondas de pensamento e nos associamos àquilo que nos atrai. Então, é uma lei de trocas. Então, como que nós vamos fazer para que a gente para a gente fugir, né, dessas emissões que o que a gente está emitindo e o que a gente está recebendo. Então, nós precisamos definir a qualidade, né? Qual é a qualidade, com que eu estou emitindo pensamentos, estou emitindo palavras, e qual a qualidade daquilo que eu estou recebendo, eu estou aceitando como sendo algo bom. Então, é importante aqui, né? Nós estamos procurando entender como trabalhar para que a nossa vontade gerencie realmente. Então, valorizar menos a influência do meio, ficar atento à qualidade das nossas leis de troca, lembrar que a vontade é esse sintonizador, né? Que vai nos sintonizar com essa ou aquela onda positiva ou negativa. Então, a vontade é que vai definir a escolha. Nós temos falado em várias reuniões, a gente tem ouvido falar sobre a escolha, né? Então, quem vai definir a escolha que estamos fazendo é a nossa vontade. Então, como Zaqueu, precisamos subir no mais alto de nós mesmos, buscar essa gerente, que é a vontade, e transcender, né, a nós mesmos. Então, para concluindo aí, nós temos que estar consciente dessa potência, que é um trabalho de burilamento, né? Temos que investir no nosso fortalecimento, e de que meio, por quais meios, né, que nós vamos fazer isso? O autoconhecimento, trabalho no bem, exercício do amor, contato conosco mesmo e com a espiritualidade para afirmar essa potência, escolher melhor pela vontade quais as nossas conexões, onde estou, o que eu estou sintonizando, que tipos de pensamento adentram em nossa alma. Então, é impossível a gente refletir a luz das estrelas se a nossa mente está como um lago tumultuado, né? Porque Emmanuel disse no primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida, que a nossa mente é como um espelho que reflete, né? Então, como que esse espelho vai refletir algo se está tumultuado, não é? Então, vai ser impossível se as nossas conexões não estão sintonizadas com o bem, se não estamos buscando o autoconhecimento, se não estamos procurando trabalhar no bem. Então, precisamos exercitar o amor. Então, tudo isso. Então, precisamos aprender a suplantar o meio, né? E como Zaqueu, que possamos subir e galgar alguns degraus aí na nossa subida evolutiva, na nossa caminhada.
Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês, né? Para trazer sobre a vontade. Que a gente possa, então, refletir sobre o que nós conversamos e, a partir daí, então, tornar firme a nossa vontade em nos melhorarmos. Aí eu não passei o último slide, falar a bibliografia. Então, eu consultei o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, O Pensamento e Vida, de Emmanuel, Livro dos Espíritos, o Evangelho, e também a palestra do Arthur Valadares, que é a vontade. Depois, se vocês quiserem ver lá no YouTube, ele fala muito mais coisa, né? Ele é muito bom. Então, é isso, gente. Foi essa reflexão que eu trouxe para a gente hoje, viu? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer complementar? Bom, Ivone, todo mundo fica quieto, Ivone. Não sei por quê, só eu que falo. É, é o que a gente tem sempre colocado também, né? Através da nossa vontade, a gente qualifica o nosso entorno, né? O ambiente fluídico é o nosso entorno, né? Então, é isso que a gente tem estimulado também, né? Então, gratidão pelas palavras e vamos nos fortalecer aí cada vez Sim, mais dentro do propósito. O propósito é a nossa evolução, né? A evolução individual e, em consequência da evolução individual, a evolução coletiva, né? Então, sim. e a vontade é a principal ferramenta para essa nossa evolução. Eu vou encerrar aqui a gravação. Gratidão mais uma vez. Imagina, eu que agradeço.